Já lançou a quarta temporada da série Love, Death and Robots. E bom, a quarta temporada ela não tá tão boa assim em comparação com as três anteriores, que são bem melhores. E sem dúvidas, essa é a mais fraca de todas até agora. Mas como vocês já sabem, vocês que consomem esse universo, os episódios são individuais, eles não são continuativos. Então eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei de cada um dos 10 episódios dessa temporada e explicar pra vocês o porquê eu acho que essa é a temporada mais fraca de todas até agora. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza, então bora nessa sem enrolação. E o primeiro episódio da quarta temporada se chama Can't Stop, que é referente à música do Red Hot Chili Peppers. E eu fiquei muito animado quando eu percebi que eram eles ali naquele palco, mas como bonecos de ventríloco. Que animação insana! Eu gostei muito de como eles fizeram esse episódio, porque saiu muito da curva. Eu nunca tinha visto uma animação desse jeito nessa série e nem fora dessa série, tá? Foi algo realmente muito bem trabalhado. Eu fiquei impressionado com esse tipo de animação e o jeito com que os bonecos da banda do Red Hot se movimentavam no palco, pulando e se desmontando e depois montando tudo de novo, literalmente como bonecos de ventríloco, é muito bizarro. A gente vê todo aquele controle para se desmontar e montar rápido, né? E querendo ou não, os artistas têm que fazer isso, eles têm que saber controlar todo o seu corpo na hora do palco para não errarem, para conseguir fazer uma performance incrível, como essa banda faz no mundo real, né, no nosso mundo. Então, cara, que episódio maneiro. É claro que esse não foi um dos melhores episódios, esse episódio é muito simples, porém, vale a pena, porque a gente tá vendo uma das nossas bandas preferidas cantarem. E, cara, como bonecos de ventríloco. E quando você vê que toda a plateia também são esses bonecos de ventríloco, você fica, cara, que bizarro. É claro que tem um subtexto sobre isso que eu falei pra vocês, sobre controle corporal, controle mental também, sobre as pessoas estarem sendo manipuladas para estarem naquele local, dentro daquele show. Mas, de princípio, é isso. Cara, que episódio incrível, muito legal, mas ele fica aí. Ele é simples, mesmo com um subtexto, é um episódio simples. A gente vê essa banda cantando essa música que é muito boa. Já o segundo episódio se chama Mini Contos Imediatos. Cara, de princípio, eu olhei a animação e falei, mano, que bizarro é essa animação. E realmente ela é muito bizarra, de incrível, porque a gente vê aqueles mini mundos. Sabe aquele filme Uma Noite no Museu? E aí tem aqueles mini bonequinhos que eles ficam fazendo um montão de coisa ali, atrapalhando o guardinha? Então, é tipo esses bonequinhos, sabe? E aí a gente vê esse episódio, os mini bonequinhos todos numa história muito complexa, né? Então os aliens chegaram no planeta Terra, tem um bando de policial ali, e eles falam, não, vocês não vão estar aqui não, e chega tirando tudo mais, só que um consegue fugir, cara, é muito bizarro, depois chega um bando de alienígena, chega na Terra, começa a destruir tudo, uma dominação total, só que o interessante desse episódio é, claro, além de ver todo o design dele, desse mini mundo, que é realmente incrível, como vocês estão podendo ver aqui nesse vídeo, o mais legal mesmo é entender que nessa história os alienígenas tinham destruído a Terra, realmente, eles fizeram uma destruição bem grande, mas eles pegaram tudo que eles queriam e já estavam indo embora. Mas como os humanos, eles são corajosos, eles querem lutar, eles pegaram as próprias armas desses alienígenas para usar contra eles. Porém, na verdade, não deu tão certo e os humanos destruíram o planeta Terra. Na verdade, destruiu grande parte do sistema solar, né? É bizarro isso. E a gente vê que, no final de tudo, essa destruição, esse buraco negro na Terra e no sistema solar não é nada além do que um pum no espaço. É, um pum no espaço. Tô falando sério, gente, porque a gente vê que no final faz um... sabe? Tipo, só esse barulhinho assim, mostrando que a galáxia, que o universo é muito maior do que a gente consegue compreender. Então é um episódio muito legal, é um episódio muito bonito e é um episódio super interessante. O terceiro episódio se chama Spider-Rose e quando eu vi ele eu falei, tá bom, agora o potencial dessa série voltou realmente ao normal. Não é que os dois últimos episódios que eu acabei de citar pra vocês sejam ruins, mas eles são bem simples até. E aqui a gente tem carga dramática, a gente tem complexidade, a gente tem realmente coisa
boa. E eu fiquei muito feliz com o que eu assisti. Spider-Rose é um episódio muito complexo e ele trata sobre amor, vingança e solidão. E é muito interessante a gente ver como que a personagem principal vai se desenvolvendo durante esse episódio, quando ela tem a oportunidade de ficar por uns 3 meses com um mini alien, uma espécie de Stitch. E conforme ele vai comendo outras vidas, ele vai se tornando um pouco mais delas. E bom, a evolução dele é muito interessante, todo esse trabalho, e a história de vingança da protagonista é muito louca, porque um bando, literalmente um bando de clones de um mega alienígena vilanesco vai lá e ataca toda a civilização que morava ali com ela. Alguns conseguiram fugir, muitos morreram, inclusive o amor da vida dela. E ela já matou esse cara 11 vezes, mas ela sempre mata o clone. Até que dessa vez o clone falou, não, agora não vai ser o clone, você vai lutar contra mim e a gente vai ter finalmente a nossa batalha final. Bom, dá um montão de rolo, eu não vou ficar falando do rolo todo do episódio pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, mas no fim de tudo, ela fica presa com aquele Stitchzinho, e que se ele não comer a carne dela, que sobrou no corpo dela, porque ela é meio humano, meio ciborgue, ela foi alterando o corpo dela, se ele não comer, ele vai morrer. E ela ia morrer de qualquer jeito, porque ela não aguentaria ficar ali presa 3 meses. Já o bichinho aguentaria. Então ele devora ela e fica vivo. E no fim de tudo, a gente vê que ele se transforma numa espécie dela. É muito interessante ver esse alienígena e eu queria realmente que fosse mais trabalhado ele. Não nesse episódio, tá? Não que nesse episódio ele não tenha sido trabalhado, mas eu gostaria de ver mais desse personagem, porque eu achei ele muito interessante. Essa é uma história de vingança, de amor, de paixão, de solidão, e ela é construída de uma forma tão complexa que você fica em choque quando termina essa história. E você fala, cara, eu queria dar um abraço nessa mulher porque ela tá precisando de um abraço, sabe? Então assim, com certeza esse episódio é muito bom e ele entra no meu top 4 episódios dessa temporada. E o quarto episódio se chama Os Caras do 400. Eu já vou falar pra vocês que logo no começo eu já não curti muito a animação. Mas aí eu já tô dando um gosto pessoal pra vocês agora, nesse exato momento, tá, gente? Eu não gostei muito dos traços, eu não achei eles tão bonitos assim. Mas também a história não me agradou tanto. Esse episódio não consegue brilhar muito, até porque ele é um pouco sem graça. A gente vê um pessoal que tá tentando sobreviver ali naquele planeta deles e tem pessoas gigantes tentando destruir tudo. Tentando não, conseguindo destruir tudo. Só que a gente não sabe como são essas pessoas gigantes. E aí acaba que essa gangue começa a se aliar com outras pessoas, com outras gangues, e eles vão atacar essa galera de frente. E aí quando a gente vê, são literalmente bebês gigantes. É sério, gente, é um bebê gigante que tá destruindo tudo. Na verdade, não um, são alguns bebês gigantes que estão destruindo tudo, que são os caras do 400, tá? Esse episódio é engraçado porque a gente vê que os bebês estão sendo bebês, eles estão destruindo tudo, batendo em tudo, mas não com uma forma de ódio, não com uma forma de querer matar, e sim como se aquilo tudo fosse uma grande diversão pra eles. Bom, esse episódio tem uma luta final muito interessante desses caras contra os bebês gigantes. E, cara, é realmente uma batalha insana. A gente vê sangue, membro sendo cortado. É algo realmente muito bizarro e bem animado. Mesmo que eu não gostei dos traços dos personagens, essa luta final realmente foi muito boa. O quinto episódio se chama A Outra Coisa Grande e é um dos meus favoritos. Na verdade não, é o meu favorito dessa temporada. Cara, que episódio insano. Ele é muito bom, muito bem feito e toda a estrutura da narrativa desse episódio é impecável. A gente vê tudo por uma visão do gato de uma família, né? De um casal muito gordo, por sinal, eu tô falando isso porque vai fazer sentido, porque eles têm a tendência de consumo muito grande, tanto para comer, tanto para ficar relaxado e não ligar pro que está acontecendo em volta. Eles decidem comprar um robô para ajudar nas tarefas de casa e ele realmente ajuda. Só que ele começa a entender o que o gato tá falando e consegue se comunicar com ele. O gato, a partir daí, quer comer algumas latas de sardinha, o robô ajuda ele a comer todas as latas de sardinha e ele fala, será que você consegue controlar as luzes de outros prédios ou só desse apartamento? Aí o robô fala que consegue controlar literalmente tudo. A ideia do gato é literalmente esse robô comprar outros robôs para
todos os apartamentos daquele prédio que tem gatos e para todos os gatos se aliarem a ele e literalmente dominar o mundo. Cara, que episódio maneiro. Ele é muito divertido e muito calculado. Então a gente realmente acredita no que tá acontecendo. A gente fala, cara, esse gato realmente conseguiria fazer isso. A gente não duvida do gato e também não duvida do robô. Coitado, ele é super bonzinho, mas ao mesmo tempo ele é ruim porque ele tá fazendo aquele tipo de coisa. Bom, é um robô, mas o gato é muito inteligente e eu adorei a forma com que esse episódio foi construído. E por isso, pra mim, esse é um dos melhores episódios dessa temporada. Como eu já falei, o melhor episódio, tá? Ele tá no top 1 pra mim, porque ele é realmente muito bem feito, narrativamente falando, e a animação dele também é incrível. E o sexto episódio se chama Gólgota. E bom, pra falar a real pra vocês, esse é o pior episódio dessa temporada. Na verdade, acho que é um dos piores episódios de toda essa série, desde a primeira temporada até agora, porque ele é muito vazio. Mesmo que ele tenha um subtexto interessante, é muito vazio, tá? E ele é interpretado por humanos, então não é animado, não é algo animado que a gente está assistindo, é realmente um humano ali, junto com efeitos especiais que fazem um alienígena meio polvo assim, sabe? É um episódio bem vazio, a gente vê até o povo falando algumas coisas meio filosóficas pra esse padre, e a gente também vê a população que é fanática pelo cristianismo falando que tem que matar esse golfinho, que não tem nada a ver, que é tudo mentira. E bom, na verdade, até que não era mentira, ou era, ou isso não interessa, porque no fundo do fundo, os aliens acreditam naquele Messias e vão fazer de tudo para ele estar seguro. Logo, os alienígenas chegam com várias naves e destroem toda aquela ilha que tá acontecendo essa história. É um episódio que eu sinto que ele é vazio, porque acaba não acontecendo muita coisa. Mas eu não posso falar que ele não é interessante visualmente falando, porque o design do alien é realmente muito bizarro pra positivo, tá? Eu vou colocar a foto aqui pra vocês, eu realmente gostei muito dos traços dele, de como ele foi feito, porém fica daí, tá? Não passa muito desse design dele, porque a história é muito fraca e com certeza é um dos piores episódios. O sétimo episódio se chama O Grito do Tiranossauro e ele é muito bom. Então depois do sexto episódio, que foi péssimo, o sétimo foi muito bom e levantou de novo essa série pro lugar que ela deveria permanecer. A animação é muito bonita, os traços são impressionantes, principalmente dos dinossauros e da forma sanguinolenta que é tudo apresentado pra gente. A história é uma junção de Jogos Vorazes, Thor Ragnarok e também Jurassic Park. Aí vocês falam, e o que você está falando? Eu vou explicar pra vocês, tá? Algumas pessoas que são pobres, elas são jogadas numa arena de batalha e elas têm que se matar e só um pode restar vivo. E os ricos estão assistindo tudo ali como se fosse um grande coliseu futurista no espaço. E para completar tudo isso, tem um bando de dinossauro que eles lutam em cima desses dinossauros. Então, algumas pessoas são mortas pelos dinossauros, algumas pessoas usam os dinossauros para ajudarem elas a matarem as pessoas e outras são mortas realmente assassinadas. Bom, é algo muito bizarro, tem muito sangue, tem muita ação e realmente vale muito a pena. Sabe aqueles episódios de Love, Death and Robots que você fala, cara, eu queria muito ver mais disso? Bom, esse é um desses episódios que é super interessante e que dá esse gostinho de quero mais. O final dele é simplesmente brilhante e muito poético. A personagem principal vê o seu amor morrendo. Ela só ia perder a luta e ia continuar viva, mas ela tem que ver ela morrendo por um Tiranossauro Rex. E bom, ela usa esse Tiranossauro Rex que tá ali contra a vontade dele para matar as pessoas elitizadas. É algo filosófico, é algo muito bem calculado, é algo muito bem pensado e muito bem escrito. Então, sem dúvidas, esse episódio vale muito a pena para ser assistido. O oitavo episódio se chama Como Zack Entendeu a Religião. Pensa num episódio que fala sobre religião de uma forma que a gente nunca pensou antes. Bom, esse episódio é exatamente isso. Eu amei tudo o que eles trouxeram pra cá e ele fica no meu top 3 dessa temporada. Eu realmente fiquei muito feliz com o resultado final. A animação é lindíssima, ela tem um ar
mais sombrio, mais pesado, até porque a gente está vendo a Segunda Guerra Mundial. E bom, apenas um avião tem a missão de destruir uma igreja. A equipe fica meio sem entender o porquê eles têm que fazer isso, mas bom, eles aceitam e vão nessa missão. E a gente vê o que está acontecendo ali dentro daquela igreja, tá? Um nazi, porque eu não quero falar aqui pro meu vídeo não ser tombado, então um nazi, e vocês entenderam o que eu estou falando, tá? Ele tá invocando um anjo caído, mais conhecido como demônio, né? Mas vamos falar um anjo caído. Então, ele tá utilizando o sangue de várias pessoas ali para invocar esse grande anjo. Na hora que aquele ser brotou na Terra, eles soltam uma bomba que destrói tudo, tudo mesmo, menos o anjo caído. E ele decide se vingar daquela explosão e vai atrás daquele avião e começa a matar um por um. Mas é legal a gente ver que alguns personagens não tinham fé e outros tinham. E tem um cristão em específico que ele tá com uma correntinha, né, rezando muito, 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 muito mesmo para conseguir ficar vivo. E ele bate, né, com a correntinha naquele anjo e ele sente uma dor infernal, é tipo uma dor muito grande. Aí os outros personagens utilizam daquela corrente para poder matar aquele grande bicho. E aí que Zack começa a entender a religião de uma forma totalmente real para aquele universo. O design desse anjo caído é simplesmente bizarro, mas é muito bom, porque na verdade os anjos eles não são coisas bonitas como a gente imagina. Os anjos realmente da Bíblia são seres muito estranhos e diferentes, então eu acho que essa série consegue trabalhar a religião de uma forma muito boa. E esse episódio é o grande reflexo disso tudo. Um episódio muito bem escrito, um episódio muito bem animado e que fica marcado na nossa mente por conta do que ocorreu dentro daquele avião. O nono episódio se chama Dispositivos Inteligentes, Donos Idiotas. Bom, ele tinha tudo para ser 100% excelente. Ele tem uma estética de massinha muito bem feita, porém, infelizmente, o episódio não sai da estética e da ideia muito bem feita. A ideia até que é bem executada de certa parte, de certo modo, porém, fica um vazio quando você assiste esse episódio e eu vou explicar para vocês o motivo. Bom, aqui a gente vê a função de cada um dos objetos que aparecem em cena pra gente e como as pessoas podem utilizar eles de formas idiotas. Como, por exemplo, ficar mudando a temperatura da casa para irritar o seu parceiro e o filho sofrer com aquela temperatura sendo ajustada toda hora, ou até mesmo um chuveirinho de banheiro sendo utilizado para outra coisa, se é que vocês me entendem. Uma assadeira de pão, sabe? Aquelas paradas que você coloca o pão assim e fecha. Bom, sendo utilizada para absolutamente nada. E, na verdade, nunca sendo utilizada. E só sendo um presente que deram para uma pessoa e que essa pessoa nunca utilizou. E por aí em diante, tá, gente? É muito legal a gente ver esses itens se comunicando com a gente, mostrando como a gente utiliza mal eles. Porém, eu senti falta de mais, eu queria mais desse episódio. Então, não é que ele seja ruim, mas é que ele é pouco. E eu queria muito daquilo que a gente estava assistindo. Mas, realmente, é interessante a gente ver como a gente utiliza mal algumas coisas, alguns objetos que a gente tem no nosso redor. O 10º episódio se chama Pois Ele Se Move Sorrateiramente. Eu tava gostando muito do começo desse episódio, mas o final dele não me agradou tanto assim. Esse episódio no começo acaba me lembrando filmes japoneses de animação como Olhos de Gato, do Estúdio Colorido, ou até mesmo alguns filmes do Estúdio Ghibli. Porém, fica por aí, tá? É só uma vaga lembrança por conta dos gatos e a forma que eles exploraram esses gatos nesse episódio. Porém, ele não me agradou tanto. O começo estava muito bom, estava muito interessante. A gente via que tinha um gato, que tinha um dono que era um poeta que estava preso, e o Lúcifer, né, na verdade Satã, como eles falam nesse episódio inclusive, chega e faz uma proposta pro gato. Olha, você faz esse cara fazer um poema para mim e você vai ganhar tudo o que você quer. Você quer comida? Eu vou te dar. Você quer liberdade? Eu vou te dar. Você quer ficar onde você quiser? Eu vou te dar tudo o que você quiser. Mas você precisa fazer com que ele faça um poema pra mim. O gato não aceita, é quase morto, mas o poeta, pra salvar esse gato, aceita a proposta de Satã. E o gato se junta com outros pra poder salvar a vida de seu dono e não deixar ele fazer esse poema, porque se ele fizesse, Satã ficaria livre, realmente 100% livre no nosso universo. Na verdade, no universo daquele episódio. E bom, tava tudo muito bom. A história, o poeta, o jeito com que ele falava, o jeito com que ele escrevia.
mas acaba que o final brisou muito como portais de sombra, de gatos espaciais. Eu tô falando isso, é meio complexo, mas os gatos acabam desbloqueando alguns poderes e eles conseguem se teletransportar. E isso acaba que me incomodou um pouco, eu não tava esperando muito por isso. É claro que tinha uma mitologia muito interessante e diferente no começo desse episódio, mas no final eu acho que eles deram uma brisada profunda. Mas esse episódio não deixa de ser bom, não deixa de ser interessante e nem de valer a pena por conta disso. Eu só fiquei realmente achando esse episódio um pouco sem nexo no final dele. É claro que essa série se utiliza de subtextos, tá? E ela fala por imagem, ela fala por som, ela fala por coisas singelas que a gente está vendo na tela. Mas eu tô falando que o episódio em si, o final em si, pra mim, me decepcionou bastante. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, essa é a temporada mais fraca de Love, Death and Robots. Porque eu senti falta de muita coisa, principalmente robôs. A gente quase não tem robô nessa temporada, gente. A gente tem morte, a gente tem amor, mas cadê o robô? E até o amor é muito pouco. E cara, eu senti falta, sabe? Tá muito diferente das temporadas anteriores, que eram excelentes e tinham episódios bizarramente bons. Aqui, se a gente tem 4 episódios bons, é muita coisa. Se a gente tem mais 2, 3 episódios ok, são muita coisa mesmo. Eu acho que nem chega a 3 episódios ok nessa temporada, tá? Então eu senti falta de muita coisa, eu acho que poderia ser melhor, eu acho que a Netflix vacilou nessa temporada, porém é isso que eles entregaram pra gente. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa temporada. O que vocês acham dessa série? Vocês gostam, não gostam? Comenta aqui pra eu poder ficar sabendo. Curte esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal porque eu tô sempre postando conteúdos de animes e mangás pra vocês.